Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade e esta é a nossa quinta aula do nosso curso completo sobre máscaras de luminosidade. Nós já vamos começar com essa imagem, duplicando, Ctrl J para duplicar. Desta vez eu vou logo criar 3 camadas com cinza neutro e já vou deixar preparada. Crio a camada, editar, preencher, 50% cinza, ok. Mudo o modo de mesclagem para sobrepor e duplico 2 vezes esta camada. Estou com 3 camadas, se não usarmos, deletaremos. Vamos para os canais de imagem. Aqui nos canais, vamos selecionar e criar 5 camadas alfa, que são as seleções da luminosidade salvas. E também vamos fazer uma ação para que esse processo seja automatizado nas próximas imagens. Como é que eu farei? Segurando em Ctrl, dou um clique na camada RGB, primeira seleção, clico neste ícone que parece a bandeira do Japão e crio a primeira camada alfa com esta seleção salva. Ainda segurando em Ctrl, eu também seguro em Shift e dou um segundo clique. Salvo o segundo canal alfa, mais um clique, terceiro canal alfa, mais um clique, quarto canal alfa, mais um clique, o quinto canal alfa. Eu vou pressionar Ctrl D para desselecionar e vamos ver cada uma das camadas alfas com a seleção salva. A número 5 salvou uma seleção muito clara, dos claros mais claros, e foi diminuindo até alfa 1, onde temos os claros básicos, são claros ainda onde você pode ver a textura da imagem. Eu selecionei as camadas e vou apagá-las, vou arrastá-las aqui para a lixeira. Desta vez nós vamos gravar uma ação para que isso fique automatizado. Eu vou em Janela, Ações, clico neste ícone com mais, dou um nome, Máscaras, Luminosidade 01, pressiono em Gravar, o botãozinho vermelho acende e eu vou repetir o processo de segurar em Ctrl e depois de Shift e clicar na imagem. Pronto, gravamos nossa ação, vou mais uma vez apagar todas as camadas alfa, arrastá-las para a lixeira e vamos testar para saber se a nossa ação está funcionando. Aqui em camadas, vamos testar agora se as nossas ações estão funcionando. Eu vou selecionar a primeira parte com o nome Máscara de Luminosidade 1, que foi o nome que nós colocamos nesta ação, selecionando a camada 1 e vou pressionar a tecla Play. Se tudo funcionou bem, as máscaras devem estar já criadas lá nos canais. Opa, aqui é 5 máscaras salvas e criadas, alfa 1, 2, 3, 4 e 5 já criado. Para a gente, na próxima imagem, isso vai ser bem mais simples. Bem, vou fechar o painel de ações. Fechado o painel de ações, agora eu vou interpretar a minha imagem. Nesta imagem, eu quero que este senhor, este penitente, seja o personagem principal. Esta imagem e todas as outras que nós vamos tratar nesse tutorial foram feitas na procissão dos penitentes na cidade de Nossa Senhora das Dores, aqui em Sergipe. Os penitentes cumprem sua penitência na Sexta-feira da Paixão da Semana Santa. Vamos lá agora para o tratamento da imagem. Observo os canais e vejo qual o mais claro que eu posso tratar. Alfa 3 parece ser o mais claro para tratar essa imagem principal e ter cuidado ou depois corrigir algum estouro possível. Vou clicar segurando em Ctrl nela, mas vou pressionar Ctrl H para escondê-la. Clico em RGB para voltar à imagem, vou em Camadas e na primeira camada cinza, com um pincel branco em 25%, eu começo a fazer a pintura neste meu primeiro personagem. Vamos ver a seleção que nós fizemos. Alguma coisa saiu e nós vamos corrigir. Ctrl D para desselecionar.
onde eu não quero o ajuste aplicado. Efeito aplicado no personagem. Acho que nós perdemos alguns detalhes aqui na blusa, eu vou aproximar para ver. Então eu vou diminuir a opacidade dessa camada até recuperar alguns detalhes. Ctrl 0 para preencher na tela, mesmo assim ele está o personagem mais claro da imagem. Agora vamos dar alguma luminosidade aos personagens coadjuvantes. Eu vou escolher aqui a seleção de luminosidade do Alpha 1, que é muito pouco, apenas para dar algum destaque, não muito, nos nossos personagens coadjuvantes. Eu vou clicar para carregar a seleção, Ctrl H para escondê-la, venho em camadas, na segunda camada cinza, e com o pincel em 0% de dureza, eu dou algumas pinceladas em 10% nos personagens coadjuvantes, apenas para que eles ganhem alguma luminosidade, não muita. Eu vou tratar essa imagem para ficar em preto e branco. Meu objetivo é um preto e branco. E eu estou preparando ela para a linguagem do preto e branco. Lembrando que preto e branco é uma linguagem, não uma opção de tratamento. Pressionar Ctrl D para desselecionar. Vou selecionar aqui a terceira camada cinza. Venho em canais e seleciono Alpha 4. Volto para a camada cinza. Dessa vez eu vou pressionar Ctrl, Shift e a letra I para inverter esta seleção. E agora com o pincel preto em 100, eu vou pintar nestas outras áreas, onde os detalhes para mim não são importantes. Então eu estou clicando. Cliquei uma vez, vou dar uma segunda clicada. Como as seleções abrangem sempre um pouco das outras, eu vou fazer uma terceira limpeza aqui e vai tudo funcionar muito bem. Vou desselecionar pressionando Ctrl D, desselecionei, vou criar uma máscara nesta camada e com o mesmo pincel preto eu agora vou limpar as áreas onde eu não gostaria que o preto fosse adicionado. Rosto dos meus personagens, parte de suas roupas, mãos. Vou criar uma camada estampa, Ctrl Alt Shift e a letra E. Vou fazer um primeiro corte nesta imagem, um corte mais apertado, onde eu quero esses personagens participando. Crio uma camada em branco e com o mesmo pincel preto, só que desta vez em dureza 100, eu começo a pintar o que eu não gostaria nesta imagem. Diminuir, botar uma dureza 78%. Uma camada estampa e agora em ajuste vamos tornar o preto e branco aplicando uma camada de degradê. E agora com o mapa de degradê deixamos a imagem em preto e branco. Criamos também um ajuste de níveis e acrescentamos um pouco de branco. Aumentamos o contraste e temos aí o nosso preto e branco feito a partir de um estudo de máscara de luminosidades. Vamos ver como nós começamos. Começamos com a imagem assim e terminamos com ela assim. Bem, vamos para a nossa segunda imagem. Vamos tratar nossa segunda imagem. Vamos começar pressionando Ctrl J para duplicá-la. Criando logo uma camada de cinza 50%. Eu vou apertar em Shift e F5. Estou OK, mudo o modo de mesclagem para sobrepor e pressiono Ctrl J duas vezes para fazer 3 camadas e deixar elas aqui de espera. Seleciono a camada com a imagem e venho em Janela, Ações, escolho Ações, Máscaras de Luminosidade e pressiono o Play. Os canais alfas com a seleção devem ser criados, eu fecho.
Em canais, eu vejo aqui que tem uma seleção. Eu gostaria que esse personagem principal com a cruz fosse o meu assunto principal. Vou procurar um canal no qual ele esteja claro, mas com detalhes ainda. Encontrei o canal 3. Vou clicar nele. RGB. Volto para as camadas. Pressiono Ctrl H para esconder. Seleciono a camada cinza e com o pincel branco em 10%, eu faço a primeira pintura sobre o meu personagem principal, passando a primeira mão de tinta. Olha aqui, ele já foi colocado aqui, e eu vou continuar ainda com essa aplicação até que eu esteja satisfeito. 3 vezes significa que eu já tenho 30%. Ele já deve estar 30% mais brilhante que os outros. Pintei 8 vezes em 10%. Com 50% agora eu vou pintar a cruz. Vou segurar em Shift, clicar no final e no início, na esquerda para a direita, deixá-la mais clara e vou pintar aqui o manto sobre a cruz. Vamos ver como ficou a pintura. A pintura ficou assim, tem um pouquinho de tinta derramada, nós vamos limpar. Vamos pressionar Ctrl D para desselecionar. Pegar um pouquinho aqui dessa tinta cinza e com um pincel com a dureza de uns 70% em 100%. Vamos pintar aqui o que nós não queremos que entre. Feita a limpeza, voltamos com a imagem. Nosso personagem está o mais brilhante de todos. Eu vou diminuir a opacidade um pouquinho só. Ele ainda vai estar o mais brilhante de todos. E eu vou duplicar essa camada, mudar o modo de mesclagem dela para multiplicação. Vou diminuir a opacidade para deixá-lo o mais claro. Venho nessa segunda camada cinza, mas em canais eu seleciono alfa 1. Pressiono Ctrl H para esconder essa seleção. E com um pincel em branco, em 10% também, eu pinto um pouco de branco sobre esses outros personagens, apenas para que eles se destaquem um pouco, mas não totalmente. Vamos fazer um corte nesta imagem. Para isso, vamos criar uma camada estampa, pressionando Ctrl D para desselecionar, Ctrl Shift Alt e a letra E. Criei uma estampa. Vou fazer o recorte da imagem. Deixar o nosso personagem no centro. Aceitar. Vir agora no canal Alpha 4, que é um canal bem brilhante. Clicar nele. Inverter essa seleção para que essa seleção agora vá para os lados mais escuros. RGB. Volto no canal Alpha e com um pincel preto em opacidade 100, eu vou pintar onde eu não quero que essa claridade seja aplicada. Eu estou aplicando aqui onde eu não quero que essa claridade seja aplicada. Ctrl D para desselecionar. Perdi um pouco aqui da luminosidade de alguns personagens. Eu vou criar uma máscara. E com um pincel preto em 50%, eu vou retirar o preto de algumas dessas figuras. Agora com a camada em branco e ainda com o pincel preto em 100, vamos tirar o que a gente não quer da imagem. Vamos criar a camada estampa, um ajuste de mapa de degradê para fazer o nosso preto e branco. Pressionar Ctrl Alt Shift, criar outra camada estampa.
Estou fazendo as correções finas, pensando no nosso preto e branco. Vou cortar mais essa imagem. Pronto. Esta é a nossa imagem final. O nosso segundo preto e branco, baseado em máscaras de luminosidade. Vamos para a terceira imagem. Bem, pessoal, essa é a nossa terceira imagem. Vamos começar duplicando a camada Ctrl J para duplicar, indo na ferramenta de corte para acertar este horizonte aqui que está um pouco torto. Diminuir a imagem, clicar em sensível a conteúdo e pedir para que o Photoshop faça um corte com preenchimento inteligente nela. O Photoshop completou a imagem para a gente. Vamos criar uma camada cinza, Shift F5, preencher em 50% de cinza, clicar OK e mudar o modo de mesclagem para sobrepor, Ctrl J duas vezes para repetir e ter 3 camadas. Pressionei V para mudar, para sair do corte, Ctrl 0 para preencher a janela. E agora ir em Ações, janela Ações, selecionar a nossa ação Máscara de Luminosidade, clicar no Play, fechar, ir em Canais e checar todos foram criados. Eu vou começar clareando o nosso personagem. Vamos procurar Alpha 3 aqui, ele está muito claro, 2 ele está um pouco escuro, 3 ele está bastante claro e não perde textura. Vou segurar em Ctrl, clicar para carregar a seleção, RGB, volto em camadas, com a camada cinza selecionada, Ctrl H para esconder a seleção e com um pincel em 25% eu clico sobre o nosso personagem para que ele fique mais claro que os demais, apareça. Lembrando que nós estamos fazendo um tratamento para preto e branco, portanto devemos entender que preto e branco é uma linguagem e não uma opção de tratamento. Por isso nós estamos fazendo esse tratamento onde o nosso assunto principal se destaca pelo brilho contra a escuridão do fundo. É o princípio do objeto fundo na pintura e na arte. Vamos ver como é que ficou. Alguma tintazinha aqui saiu, mas nós vamos consertar isso. Vamos diminuir a dureza para 70%. Diminuir o pincel. Sair do corte. Pegar uma amostrazinha desse cinza e vamos pintar onde não queremos. Vamos pintar com 100%. Onde não queremos que entre mais luminosidade a não ser no nosso personagem. Bem, ele está se destacando mais que todos agora. Eu quero colocar este céu no nosso preto e branco, então eu vou procurar um canal onde o céu se destaque mais. Canal 3, 4, 5. Eu acho que o 5 o céu se destaca bastante. Vou carregar a seleção número 5, RGB, volto para camadas, Ctrl H para esconder e com o pincel em 25% eu faço algumas passagens pelo céu para que ele crie um destaque maior e apareça no nosso preto e branco. Vamos ver como é que está a nossa pintura. Pegou um pouco da cabeça do nosso personagem, vamos corrigir isso. Ctrl D para desselecionar. Nosso pincel em dureza de 70%. Pega uma amostra desse cinza aqui para fazermos a limpeza. Pressionei 0 para ir para 100 e vou fazer a limpeza, deixando apenas o céu na nossa imagem. Esta é a nossa máscara até agora. Vamos iluminar esses personagens aqui atrás. Vamos carregar a seleção do canal Alpha 1, RGB, camadas e com um pincel em 50%, Ctrl H para esconder a seleção, eu vou passar um pouco aqui de branco nesses personagens, apenas para que mostre que eles estão ali, não necessariamente tenham uma participação efetiva como protagonista dessa história.
Ctrl D para desselecionar, Ctrl Alt Shift e E para criar uma camada estampa. Nós temos agora uma imagem geral. Vamos fazer um corte na proporção original para tirarmos o que não nos interessa nessa imagem. E agora, no canal Alpha 4, eu vou carregar a seleção. Vou pressionar Ctrl e Shift para inverter. E numa camada vazia, branca, eu vou pintar de preto. Ctrl D para desselecionar. Criei uma máscara e com o mesmo pincel preto em 50% eu vou fazer recuperações. No rosto, a dureza para 0% no rosto e na roupa do nosso personagem principal. Pouco no céu para contar essa história aqui do céu e um pouco nos personagens de fundo. Vou criar uma camada estampa, Ctrl, Shift, Alt e a letra E. Vou criar um ajuste de degradê de preto e branco. Crio uma camada em branco e vou fazer aí os ajustes finais com um preto em 100% e vou tirar então esse personagem aqui que está saindo das costas do nosso assunto. Esta é a nossa imagem final. Nós começamos com ela assim e estamos com ela assim graças às máscaras de luminosidade. Foi um tratamento em preto e branco feito com as máscaras de luminosidade. Lógico, pessoal, que se eu fosse fazer isso como produção para postar ou para um trabalho, eu faria isso com mais tempo, mais delicadamente, provavelmente um dia inteiro em uma imagem dessa, trabalhando os mínimos detalhes. Alguma coisa não saiu perfeita porque foi apenas para criar um tutorial rápido para não tomar o tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido como utilizar as máscaras de luminosidade para criar suas imagens, para criar sua linguagem na imagem. Se você gostou, deixe seu joinha para que eu fique sabendo e continue produzindo material para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, esta é a chance de se inscrever e clicar no sininho para ser avisado toda vez que a gente lançar coisa nova. Tem muita coisa boa vindo por aí. Eu sou Adilson Andrade, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.